Se um cristão já não larga algo por Jesus, já tem uns anos, o evangelho já não tá fazendo sentido para ele. Fala galera da PIB, meu nome é Pedro, eu tô aqui com o Matheus Brito, é uma das grandes vozes de adoração do nosso país e também pastor da igreja Burn de São José dos Campos, certo? É isso. Antes da gente ir para as perguntas do nosso tema, da nossa conferência, que é a Maranata, eu queria te perguntar antes como é que foi a sua experiência para conhecer Jesus. Eu vi um podcast do Hub uma vez, que você já era da música, né? Você tocava sertanejo, é isso? Isso. Você já era da música, e como é que foi essa transição? Como é que foi que você conheceu Jesus e transicionou do sertanejo pro gospel? Então, na verdade, eu fui criado na igreja, cresci na igreja, e aí eu me desviei na adolescência, e aí é onde vem esse episódio de começar a cantar sertanejo, né, no mundão. E quando eu volto pra igreja, é tipo aquela coisa, eu fui discipulado na igreja, eu fui criado ali na palavra, mas até então era o Deus dos meus pais, Deus da minha mãe, e eu era muito distante para mim, embora eu cantasse na igreja, eu tocasse tudo quando era pequeno, mas quando eu voltei para Jesus, eu tive que começar a entender e deixar de ser o Deus dos meus pais e para Deus se tornar o meu Deus. Então foi um processo diário, assim, de conhecimento. Eu lembro que eu me sentia tipo como se eu tivesse muito atrasado, que eu senti muitas promessas e palavras na minha vida, mas o tempo que eu fiquei fora da igreja eu meio que me atrasei, assim, ao meu ver. E aí quando eu voltei, eu voltei com muita fome, assim, muita sede de conhecer Jesus de fato, não só o que o pastor pregava, não só o que a igreja falava, e eu ficava em casa, tipo, os bereanos, né, na palavra. Nossa, que é isso? Pregava algo, eu ia em casa e meditava naquilo a semana inteira. E assim eu fui começando a conhecer Jesus e entendendo mais o que ele tinha para mim. Então começou assim, acho que todo ministério, todo tipo de chamado nasce com esse entendimento. Primeiro de quem Deus é para você e do que ele tem para você. E isso é um processo diário de amadurecimento. Então foi basicamente assim que comecei a conhecer Jesus de fato. Embora fui criado na igreja, mas conhecê-lo mesmo foi em 2012, quando eu voltei para Jesus. Aí, como é que Deus te direcionou a esse chamado pastoral também? Que você é ministro de adoração, mas também tem um chamado pastoral. Como é que, né, a música você provavelmente já tinha um dom, A né? música é mais fácil de identificar. Aí, como é que você descobriu, como é que Deus te guiou para esse chamado pastoral? Cara, na verdade, assim, o pastor, como que é um chamado de pastor? O pastor tem ovelha, né? O pastor, ele tem pessoas que ele cuida, que ele discipula, que caminha junto com ele. E eu sempre fugi, assim, eu nunca achei que eu seria pastor, de verdade, nunca achei. Mas, de repente, eu me lembro até uma história engraçada, que eu comecei a acordar de madrugada, assim, e sempre pensando nas pessoas e começava a orar por elas. Eu querendo resolver mais o problema das pessoas do que os meus. Eu lembro que eu fui ligar pro meu pastor, falei, pô, pastorzão, tô acordando de madrugada, tô pensando nas pessoas, tô orando, tô tentando resolver o problema de todo mundo. Cara, o que tá acontecendo comigo? Aí ele falou, bem-vindo ao clube. Sei que tá acontecendo com você, um chamado pastoral que já existe, que as pessoas já identificam que tá começando a nascer no teu coração. E a partir dali eu comecei a orar, então, para que Deus me despertasse para isso também no tempo certo, né, no tempo dele. E aí começou a nascer e eu comecei a entender também esse chamado lindo que é o chamado pastoral. E estamos lá hoje há 1 ano e meio, pastoreando a igreja Burn de São José dos Campos. Amém. Agora vamos ao tema das nossas conversas, como eu disse, a Maranata, e agora vamos às perguntas do tema. Quando você ouve a palavra Maranata, o que mais vem ao seu coração? Deus. O que mais vem no meu coração? Anseio, desejo. Sabe? Quando eu ouço essa palavra, meu coração se enche de expectativa. Porque tudo que a gente faz se resume nesse dia, né? Toda a nossa vida, todas as canções. Te vive para esse dia. Te vive para esse dia. Então quando eu canto Maranata, ou quando eu estou orando e me vem essa palavra, eu escuto canções que com esse tema meu coração se enche de expectativa, porque tudo isso aqui é um ensaio, né? Esse é o grande dia, né? Então, eu tenho até uma ministração do Alê, que eu gosto muito, que ele fala que nós não podemos ser uma geração que só cante Maranata, mas uma geração que viva Maranata. Um tipo de gente, Maranata. Um tipo de gente, um tipo de igreja, um tipo de cristão que aponte para o fim. Né? E eu acho que essa ministração é muito forte, mexe muito comigo, porque de fato é lá que tudo se resume. Se você foi um cristão meia boca, se você foi um cristão fervoroso, se você teve boas intenções ou não, enfim, é nesse dia que as coisas vão ser, e a palavra diz que a gente então vai poder vê-lo como ele é, e tudo que é incorruptível, tudo que é corruptível, então se transformará em incorruptibilidade, e vai ser lindo, meu Deus, imagina. Imagina. Meu Deus. Então esse dia, quando eu ouço a palavra, me enche de expectativa e desejo. Amém. De viver isso. Como viver o Maranata cuidando das pessoas ao nosso redor?
e não apenas olhando para nós mesmos. Muito bom. Tem gente que só quer viver tipo assim, o cristão precisa entender que ele precisa viver a cultura do céu aqui na terra. Tem gente que acha que precisa ser cristão de verdade só quando estiver lá na eternidade e acaba negligenciando algumas coisas. A palavra diz: como eu posso dizer que amo a Deus, mas não amo o meu próximo? Esse não é um tipo de pessoa maranata, né, que vive a cultura do céu. Então a cultura do céu, ela nos empurra para isso, né, para eu poder servir. Meu irmão, a palavra diz que Cristo nos libertou para que nós pudéssemos servir uns aos outros em amor. E esse é um tipo de cristão maranata, que serve porque se eu quero viver esse dia, eu quero que você também viva. Então a minha vida vai ser para te impulsionar, para a gente estar junto lá, entendeu? Então isso a gente acaba com competição, acaba com placa de igreja e a gente vive de fato essa questão de não só querer benefício próprio, mas de querer que você vá junto, de te impulsionar também. Esse é um pouquinho do que eu vejo que a nossa geração precisa, porque a gente vive uma geração muito egoísta, né? Infelizmente, né? O mundo está cada vez mais digital. Para você pedir uma comida, você não precisa falar com ninguém, você pede no aplicativo. Para você pagar uma conta, você não precisa mais olhar no olho de ninguém, você vai lá e paga, e você não precisa hoje as coisas estão muito autossuficientes. E infelizmente isso acaba tocando na nossa religião também. E a gente fica frio, principalmente depois da pandemia, né? Teve um distanciamento, mas em nome de Jesus, que Deus conecte os nossos espíritos novamente para que a gente possa queimar por ele. Pelo amor de Deus. Uma coisa que, quando surgiu o tema da nossa conferência, o nosso líder, John, ele ministrou muito no nosso coração, foi que se a gente canta Maranata sem se preocupar com a pessoa ao nosso redor, basicamente a gente está desejando que ela vá para o inferno, né? Exato. Que se a gente não cumpre o ID, se a gente não se importa em pregar para aquela pessoa e a gente canta Maranata, a gente está torcendo para que essa pessoa vá para o inferno. Porque se Jesus voltar e ela não confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, infelizmente... É tipo assim, é aquela questão da grama, né? Minha grama tá verde, meus boletos estão em dia, minha família tá com saúde, que se dane meu vizinho, né? Hoje a gente vive muito assim, muito isso, né? E eu sempre falo isso na igreja também, que a gente precisa ter um olhar mais de compaixão. Tipo, pô, se sua vida tá bem, se seu salário tá bem, se você tá tendo condições, não junta só pro seu celeiro. Começa a abençoar então, começa a semear, né, na vida de outras pessoas. E isso é um cristão que tá olhando para esse dia, pro grande dia. Verdade. Além do talento e da técnica, qual é o fundamento prático que sustenta um ministério de adoração verdadeiro no dia a dia? Eu vejo que o ministério é um tripé, né? A gente precisa ter um tripé, um equilíbrio muito grande entre igreja local. O cara pode ser bom, o cara pode cantar, pregar, o que for, mas o cara não vive vida de igreja local. Se o cara não é um bom pai, enfim, se ele não cumpre os seus requisitos como um sacerdote do lar ali, um marido fiel, né? Isso não importa também se o cara é talentoso, mas o cara trai a esposa, é um pai que omite muita coisa, né? E também não vale a pena se você não serve a igreja local e se você não tem um caráter, como o Paulo vai dizer a Timóteo, né? Se você não tem nada do que se envergonhar. Então eu pauto meu ministério nisso, né? Todos os anos de ministério, nunca ninguém tem um A para falar assim, nada. A gente pode olhar para trás e glorificar o nome de Jesus pela nossa caminhada, né? Minha, da minha equipe, porque sempre foi mirando essa palavra que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, você não pode ter nada do que se envergonhar, você tem que manejar bem a palavra da justiça, a palavra da verdade, e ele vai dando algumas orientações e eu me apego muito a isso, porque não adianta, cara, a gente cantar muito bem, só ser conhecido como uma voz muito boa, músicas hypadas, músicas de sucesso e você não ter esse tripé, né? Ser um pai, um sacerdote dentro da sua casa, servir tua igreja local e ser um homem com princípios ali de caráter, um cara que você olha, você não tem nada do que se envergonhar. Em qualquer momento você pode voltar lá em qualquer fase, se existisse máquina do tempo, se a gente cresce em máquina do tempo, você podia voltar em qualquer fase da tua vida, você não ia se envergonhar na caminhada que você construiu com Jesus, sabe? Eu me apego muito nisso. Porque hoje, infelizmente, a gente tem muitos ministros, cara, que estão usurpando o altar, né? O cara tá ministrando, mas o bastidor, e a gente que tá no bastidor, a gente sabe que é triste. Isso me deixa muito triste, mas minha oração é para que Deus levante os de verdade, sabe? Para que Deus levante os que estão hoje, de fato, fazendo isso aqui por um propósito, não por dinheiro, não por ganância, não por poder. Acho que essa é uma dica que eu daria para quem quer viver ministério. Em cada ministração, um líder de adoração não apenas canta, mas também pastoreia o coração das pessoas para um lugar específico. Para qual lugar espiritual você intencionalmente tenta levar a igreja sempre que ministra? Bom, eu sempre tento ser muito intencional, eu falo muito com a galera, inclusive do meu time de adoração da igreja, é que o ministro de adoração, ele precisa estar, a cobrança dele mesmo, dele com ele mesmo precisa ser muito grande, porque ele tem que estar num lugar onde muitas vezes a igreja ainda não está. Vou dar um exemplo, o cara chega no culto,
Às vezes ele veio brigando no carro com a esposa, ele veio desconectado do ambiente espiritual. Às vezes o cara levantou, não fez uma oração, não agradeceu a Deus, nada, a correria do dia, o filho chorando. Eu sei porque tenho 2 meninos, às vezes a correria da vida, e o cara ele chega ali meio atribulado no culto, e o ministro ele precisa ter esse coração pastoral ali na adoração, de levar esse cara que está totalmente desconectado a esse lugar de adoração, levar ele para que ele também consiga desfrutar do ambiente espiritual e consiga entregar sua devoção, porque no final o louvor nada mais é do que uma oferta, do que uma entrega. Então, para que Deus consiga receber o louvor daquela pessoa como uma oferta agradável. Enquanto eu estou ministrando louvor, eu fico vendo as pessoas cantando e eu fico imaginando a reação de Deus recebendo a adoração de cada pessoa como uma oferta agradável, como Paulo vai dizer ali, né, o corpo ali, os nossos corpos como sacrifício vivo no altar dele. Então, o meu desejo, sempre que eu subo para ministrar isso, é que Deus possa receber a adoração de cada pessoa de verdade, e é o meu objetivo, fazer com que aquela pessoa não só cante da boca para fora, mas viva aquilo que ela está cantando. Mas, infelizmente, por outro lado, a gente tem muito, por exemplo, eu não sei onde você mora. Eu poderia levar alguém na sua casa? Não sei onde você mora. Então, infelizmente, tem muito ministro que não conhece a adoração e está querendo levar a igreja até uma adoração que ele mesmo não conhece. Um caminho que ele desconhece. Um endereço que ele nunca foi, um endereço que ele nunca chegou. Então, por isso que a gente vive, né, adorações tão rasas em alguns momentos, em alguns cultos, e isso eu boto culpa em nós, que somos ministros no altar, que estamos ali para poder guiar aquele povo em adoração, porque precisa de mais profundidade. Então, o ministro que libera a adoração, ele precisa conhecer o caminho da adoração. Porque só assim eu vou conseguir guiar o povo a uma adoração sincera. E é essa adoração, é aquilo que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Chegou agora, chegou a hora, e a hora é essa. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, sempre quando eu subo, o meu desejo é esse, fazer com que aquele camarada, que aquela menina, aquela pessoa adore Jesus em espírito e em verdade, para que ele receba a adoração dele. Amém. Mateus, para fechar, queria que você desse dicas práticas e também espirituais para quem deseja, viver ministerialmente, ou então também um chamado pastoral, para quem quer ir para esse lugar e para quem tem chamado, mas não sabe por onde começar, não sabe como dar início ao ministério. Legal. Bom, dicas práticas, né? Se você quer ser um advogado, você tem que estudar direito. Se você quer ser médico, você tem que estudar medicina. Se você quer ser cantor, você vai ter que estudar canto. Se você quer ser baterista, você vai ter que fazer uma aula de bateria. Dicas práticas, né? Assim, o que todo mundo negligencia, porque não é só ter unção também, né? Porque ninguém merece também ouvir alguém cheio de unção desafinado, né? Então tem que ter um equilíbrio. Então, dicas práticas, você se capacitar naquilo que Deus chamou. Por exemplo, Deus te chamou, eu não vou nem espiritualizar agora, Deus te chamou para você pregar, faz um curso de oratória, né? Faz um curso para você saber se portar diante das pessoas e tal, porque senão você vai ficar nervoso, você vai enrolar as palavras e no final o propósito de Deus não vai ser cumprido porque você não se preparou. O que eu comentei agora na ministração sobre preparo às mesas é exatamente isso, né? A gente se preparar para a gente sentar nas mesas, a gente apertar a mão de pessoa que a gente nunca imaginou que apertaria, a gente ter conversa que a gente nunca imaginou. E eu acho que falta um pouco de preparo, porque ainda tem aquela coisa meio mística no evangelho de não, cara, eu tenho um chamado, Deus tem um plano na minha vida, não, eu tenho... E aí a gente mistifica e a gente não se prepara, passam os anos, o cara não faz o inglês, o cara não faz o espanhol, o cara quer ser missionário, mas não estuda essa coisa transcultural. Então eu acho que falta um pouco hoje, principalmente na juventude, essa questão de se preparar, mano, pro que Deus tem. Se prepara, estuda um idioma, estuda sociologia, ciência, tem uma gama de coisas para que Deus use você na onde Ele quer te usar. E aí, obviamente, as outras coisas, né, espirituais, cara, precisa ter uma vida de jejum, precisa ter uma vida de oração. Por exemplo, a gente está aqui, minha casa está exposta espiritualmente. Então, estou aqui, mas intercedendo, orando, jejuando constantemente, oração, matando a carne. Não tem como, é alguém que tem ministério renunciando, né? A caminhada do cristão é marcada de renúncia. Se um cristão já não larga algo por Jesus, já tem uns anos, o evangelho já não está fazendo sentido para ele. Então acho que é mais isso, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, mas basicamente é isso. Amém. Mateus, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço, mano. Obrigado por compartilhar um cadinho que você carrega. Amém. E pra galera do YouTube, foi esse nosso pequeno bate-papo. Deixa o like, ativa o sininho e valeu!